Olá, vamos hoje trabalhar uma disciplina ou uma vertente ou uma escola de pensamento ah, da filosofia. Vamos hoje falar a respeito de epistemologia e o que isso vem a ser. Epistemologia do grego epistemé, ciências e logos, estudo de, também chamado do conhecimento. E alguns atribuem também que nos Estados Unidos a epistemologia ou a teoria do conhecimento, ela é conhecida como gnoseologia. É o ramo da filosofia que trata da natureza, das origens e da validade do conhecimento, entre as principais questões debatidas pela epistemologia, destacam-se o que é o conhecimento, como obtemos conhecimento, como o ceticismo ajuda a humanidade a separar as crenças falsas das crenças verdadeiras e justificadas, como defender os nossos modos de conhecer das investidas do pseudoceticismo. A epistemologia estuda a origem, a estrutura, os métodos e a validade do conhecimento, motivo pelo qual também é conhecida como teoria do conhecimento. Relaciona-se com a metafísica, a lógica e a filosofia da ciência, pois em uma de suas vertentes avalia a consistência lógica de teorias e suas credenciais científicas. Este fato torna uma das principais áreas da filosofia, à medida que prescreveria correções à ciência. A sua problemática compreende a questão da possibilidade do conhecimento, nomeadamente, se é possível ao ser humano alcançar o conhecimento total e genuíno, dos limites do conhecimento. Haveria realmente uma distinção entre o mundo cognoscível e o mundo incognoscível? E da origem do conhecimento? Por quais faculdades atingimos o conhecimento? Haverá conhecimento certo e seguro em alguma concepção a priori? Origem. Pode-se dizer que a epistemologia se origina em Platão. Ele opõe a crença ou opinião, doxa, em grego, ao conhecimento. A crença é um determinado ponto de vista subjetivo. O conhecimento é crença verdadeira e justificada. Ah, a teoria de Platão abrange o conhecimento teórico, o saber que tal tipo de conhecimento é o conjunto de todas aquelas informações que descrevem e explicam o mundo natural e social que nos rodeia. Este conhecimento consiste em descrever, explicar e predizer uma realidade, isto é, analisar o que ocorre, determinar por que ocorre desta forma e utilizar estes conhecimentos para antecipar uma realidade futura. Há outro tipo de conhecimento, não abrangido pela teoria de Platão, trata-se do conhecimento técnico, o saber, como a epistemologia também estuda a evidência, entendida não como mero sentimento que temos da verdade do pensamento, mas sim no sentido forense de prova, isto é, os critérios de reconhecimento da verdade. Ante a questão da possibilidade do conhecimento, o sujeito pode formar diferentes atitudes. Dogmatismo, atitude filosófica pela qual podemos adquirir conhecimentos seguros e universais por inspiração e ter fé disso. Ceticismo ou cepticismo, né? Atitude filosófica oposta ao dogmatismo, a qual duvida de que seja possível um conhecimento firme e seguro, sempre questionando e pondo à prova as crenças e dependendo dos resultados afirmativos dessas provas, as crenças podem se tornar convicção ou certeza. Essa postura foi defendida por Pirro de Elis. Relativismo, atitude filosófica defendida pelos sofistas, que nega a existência de uma verdade absoluta e defende a ideia de que cada indivíduo possui sua própria verdade, que é em função do contexto histórico do indivíduo em questão. Perspectivismo, atitude filosófica que defende a existência de uma verdade absoluta, mas pensa que nenhum de nós pode chegar a ela senão apenas uma pequena parte.
Cada ser humano tem uma visão parcial da verdade. Esta teoria foi defendida por Nietzsche e notam-se nela ecos de platonismo. Conhecimento. Saber que, saber como e conhecimento por familiaridade. Em geral, a epistemologia discute o conhecimento proposicional ou o saber que. Esse tipo de conhecimento difere do saber como, o know-how, e do conhecimento por familiaridade. Por exemplo, sabe-se que 2 mais 2 igual a 4 e que Napoleão foi derrotado na Batalha de Waterloo. E essas formas de conhecimento diferem de saber como andar de bicicleta ou como tocar piano, e também difere de conhecer uma determinada pessoa ou estar familiarizado com ela. Alguns filósofos consideram que há uma diferença considerável e importante entre saber que, saber como e familiaridade, e que o principal interesse da filosofia recai sobre a primeira forma de saber. Em seu ensaio Os Problemas da Filosofia, Bertrand Russell distingue o conhecimento por descrição, uma das formas de saber que do conhecimento por familiaridade. Gilberto Hilli dedica atenção especial à distinção entre saber que e saber como em seu O Conceito de Mente. Em Personal Knowledge, Michael Polanyi argumenta a favor da relevância epistemológica do saber como e do saber que, usando o exemplo do equilíbrio envolvido no ato de andar de bicicleta. Ele sugere que o conhecimento teórico da física na manutenção do estado de equilíbrio não pode substituir o conhecimento prático sobre como andar de bicicleta. Para Polanyi, é importante saber como essas duas formas de conhecimento são estabelecidas e fundamentadas. Essa posição é a mesma de Hilli, que argumenta que, se não consideramos a diferença entre saber que e saber como, somos inevitavelmente conduzidos a um regresso ao infinito. Mais recentemente, alguns epistemólogos, Ernest Sousa, John Greco, Jonathan Gvanville, Linda Trinkaus-Zagrebski, argumentaram que a epistemologia deveria avaliar as propriedades das pessoas, isto é, suas virtudes intelectuais, e não somente as propriedades das proporções ou das atitudes proposicionais da mente. Uma das razões é que as formas superiores de processamento cognitivo, como por exemplo o entendimento, envolveriam características que não podem ser avaliadas por uma abordagem do conhecimento, que se restringe apenas às questões clássicas da crença, verdade e justificação. Estudos recentes, segundo Lalande, trata-se de uma filosofia das ciências, mas de modo especial, enquanto é essencialmente o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados das diversas ciências, destinado a determinar sua origem lógica, não psicológica, seu valor e seu alcance objetivo. Para Lalande, ela se distingue, portanto, da teoria do conhecimento, da qual serve, contudo, como introdução e auxiliar indispensável. Portanto, temos que epistemologia é o estudo sobre o conhecimento científico, ou seja, o estudo dos mecanismos que permitem o conhecimento de determinada ciência. Já Piaçu distingue dois tipos de epistemologia: a epistemologia global ou geral, que trata do saber globalmente considerado, com a virtualidade e os problemas do conjunto de sua organização, quer sejam especulativos, quer científicos. A epistemologia específica, que trata de levar em conta uma disciplina intelectualmente constituída em unidade bem definida do saber e de estudá-la de modo próximo, detalhado e técnico, mostrando sua organização, seu funcionamento e as possíveis relações que ela mantém com as demais disciplinas. Segundo Trindade, todo conhecimento torna-se devido à necessária vinculação do meio ao indivíduo que pertence ao próximo meio, um autoconhecimento. Essa interação faz-se cogente pela gênese unívoca entre os muitos integrantes do mundo, da vida, sem olvidar que o homem é um desses integrantes. Ocorre, deste modo, um acoplamento estrutural entre o sistema nervoso do observador e o meio,
proporcionando assim uma mútua transformação-adaptação. O ser é modificado pelo meio ao qual o próprio ser pertence e modifica. Muito bem, então fica aí essa noção do que vem a ser epistemologia, né? Também chamada teoria do conhecimento, e nos Estados Unidos da América é chamada de gnoseologia, né? Então, muito bem, obrigado e até o próximo Hangout. Uma boa noite para todos. Olá, vamos hoje trabalhar uma disciplina, ou uma vertente, ou uma escola de pensamento ah, da A epistemologia estuda a origem, a estrutura, os métodos e a validade do conhecimento, motivo pelo qual também é conhecida como teoria do conhecimento. Relaciona-se com a metafísica, a lógica e a filosofia da ciência, pois em uma de suas vertentes avalia com epistemologia, destacam-se o que é o conhecimento, como obtemos conhecimento, como o ceticismo ajuda a humanidade a separar as crenças falsas das crenças verdadeiras e justificadas, como defender os nossos modos de conhecer das investidas do pseudoceticismo. E nos Estados Unidos, a epistemologia ou a teoria do conhecimento, ela é conhecida como gnoseologia. É o ramo da filosofia que trata da natureza, das origens e da validade do conhecimento, entre as principais questões debatidas pela epistemologia. Vamos hoje falar a respeito de epistemologia e o que isso vem a ser. Epistemologia do grego epistemé, ciências e logos, estudo de, também chamado do conhecimento. E alguns atribuem também que